Ele era um milionário arrogante que perdeu milhões em investimentos ruins. Ela, uma simples faxineira, que entrou no escritório dele enquanto ele encarava o prejuízo. Problemas com dinheiro? Perguntou ela. Ele riu com desdém. Como se você fosse entender. Mal sabia ele que aquela mulher guardava um conhecimento que transformaria não só suas finanças, mas sua vida inteira. E você? De onde você está assistindo? Se gostou dessa história de uma riqueza que vai além do dinheiro, deixa seu like agora e se inscreve no canal para acompanhar essa incrível jornada de transformação. Ricardo Montelli, aos 45 anos, era o tipo de milionário que acreditava que dinheiro comprava tudo, inclusive superioridade. Dono de uma construtora bilionária, ele havia perdido 30% do patrimônio em investimentos arriscados nos últimos 6 meses. Sua arrogância o cegava para conselhos de consultores financeiros, que ele demitia um atrás do outro. Naquela manhã de terça-feira, em seu escritório no 4º andar com vista para São Paulo, Ricardo passava as mãos pelos cabelos grisalhos enquanto encarava a tela do computador. Os números vermelhos pareciam gritar sua incompetência. Mais uma reunião frustrada com investidores. Seu celular tocou pela 10ª vez. O banco provavelmente querendo explicações. Quando Maria Eduarda, a faxineira de 38 anos, entrou silenciosamente para limpar, ele nem levantou os olhos. Desculpe o incômodo, doutor, disse ela, notando os papéis espalhados e a gravata desalinhada dele. Posso voltar mais tarde. Tanto faz, murmurou ele, massageando as têmporas. Maria observou as olheiras profundas e o copo de uísque pela metade às 10 da manhã. Problemas com dinheiro? Ricardo riu com desdém. Como se você fosse entender. Perdi milhões em criptomoedas e ações tecnológicas. Maria parou de limpar. O senhor já ouviu falar de diversificação conservadora? O quê? Ricardo finalmente a encarou incrédulo. Meu falecido marido era economista. Maria continuou, calmamente ajeitando o uniforme simples. Antes de morrer, ele me ensinou que quando se tem muito a perder, é melhor ganhar pouco, mas com segurança. Títulos do governo, fundos imobiliários, ouro. Ricardo sentiu algo estranho. Curiosidade genuína. Continue. O senhor pôs todos os ovos na mesma cesta. Tecnologia é volátil. O segredo é dividir. 40% em renda fixa, 30% em imóveis, 20% em ações sólidas, 10% para risco. Nos próximos 20 minutos, Maria desenhou um plano de recuperação no quadro branco dele. Ricardo ficou fascinado, não apenas com o conhecimento dela, mas com a forma como seus olhos castanhos brilhavam ao explicar, como suas mãos delicadas gesticulavam com confiança. Ele engoliu a arrogância como quem engole um remédio amargo. Por que você trabalha como faxineira? Perguntou genuinamente intrigado. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Meu marido morreu há 2 anos. Câncer. Gastei todas nossas economias com o tratamento. Tenho uma filha de 16 anos para sustentar. Algo se quebrou dentro de Ricardo. Ali estava uma mulher que havia perdido tudo por amor, que sabia sobre investimentos, mas escolheu a dignidade do trabalho honesto. Pela primeira vez em anos, ele sentiu vergonha de si mesmo. Maria, ele disse, levantando-se subitamente, quanto você ganha por mês? R$ 2.200, respondeu Maria, surpresa com a pergunta abrupta. Por quê? Ricardo ajeitou o terno italiano e olhou pela janela panorâmica. A cidade parecia pequena, daquela altura. Como deveria parecer para quem ganhava pouco mais que o salário mínimo? E se eu te contratasse para implementar esse plano? Como consultora informal. Maria riu, um som genuíno que ecoou pelo escritório minimalista. O senhor está me oferecendo um trabalho de economista? Estou oferecendo 5.000 por mês para me aconselhar 2 vezes por semana, disse ele, surpreendendo a si mesmo com a proposta. Tenho consultores que ganham 10 vezes isso e não me disseram metade do que você acabou de explicar. Ela mordeu o lábio inferior, calculando mentalmente quanto isso significaria para a educação de sua filha. Sem contrato formal por enquanto, continuou Ricardo. Se funcionar, pensamos em algo oficial depois. E eu continuaria como faxineira aqui. Por enquanto, sim. Não quero que ninguém saiba que estou tomando conselhos financeiros da equipe de limpeza, ele admitiu, mostrando sua vaidade ainda intacta.
Maria estendeu a mão. Temos um acordo, Sr. Montelli, mas com uma condição. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso com a audácia. Qual? O senhor vai ter que me ouvir, de verdade, não como seus outros consultores que despediu. Ricardo apertou a mão dela, notando os calos de trabalho duro contrastando com sua pele macia de executivo. Começamos amanhã, ela disse, voltando a limpar como se nada tivesse acontecido. Traga seus extratos bancários e relatórios de investimento. E Sr. Montelli? Sim? Pare de beber antes do meio-dia. Ninguém toma decisões financeiras inteligentes sob efeito de álcool. Quando Maria saiu, Ricardo percebeu que havia acabado de receber ordens de sua faxineira. E o mais surpreendente, ele estava ansioso para obedecê-las. 2 semanas depois, Ricardo chegou ao escritório às 7 da manhã, algo inédito em sua rotina. Sobre sua mesa, cuidadosamente organizados, estavam relatórios de diversos fundos de investimento conservadores que Maria havia recomendado. Nas margens dos papéis, anotações feitas com uma caligrafia simples, mas elegante, indicavam os pontos principais. Bom dia, disse Maria, entrando com 2 xícaras de café. Não usava o uniforme da limpeza, mas sim um vestido simples, comprado especialmente para suas novas reuniões matinais. Dormiu bem? Ricardo assentiu, admirando discretamente como ela conseguia parecer elegante, mesmo com roupas modestas. Vendi as ações da Tech Global ontem, como você sugeriu. Ótimo! Elas caíram 3% esta manhã. Ela comentou, abrindo um notebook usado que havia trazido. Devemos reinvestir em títulos do Tesouro e neste fundo imobiliário. Ricardo hesitou. Mas o retorno é tão modesto. Prefere modesto e constante ou impressionante e suicida? Perguntou ela com um sorriso irônico. Os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, como dizia Einstein. Paciência é a 9ª, acrescento eu. Durante 2 horas, eles refinaram a estratégia. Ricardo impressionou-se com a intuição certeira de Maria para negócios, sem diploma, mas com uma sabedoria prática que ele, com todo o seu MBA em Harvard, nunca havia cultivado. Como aprendeu tudo isso? Perguntou finalmente. O rosto de Maria suavizou-se. Meu marido, Paulo, era brilhante. Enquanto eu limpava as casas dos ricos, ele investia nossas economias. Construímos um pequeno patrimônio, até o diagnóstico. Ela respirou fundo. Durante a doença, eu sentava ao lado da cama dele no hospital e ele me ensinava. Se algo acontecer comigo, você precisa saber cuidar do nosso dinheiro, dizia. Ricardo sentiu uma pontada de admiração, inveja. Ali estava uma mulher que havia conhecido o verdadeiro amor. E sua filha, Helena, ela quer medicina. Estuda como se não houvesse amanhã. O orgulho era palpável em sua voz. Aqueles 5.000 extras vão direto para a poupança da faculdade dela. Quando o telefone tocou, era Marcelo, diretor financeiro da empresa. Ricardo, os investidores ficaram impressionados com a reestruturação da carteira. De onde veio essa estratégia conservadora? Não. Parece seu estilo. Ricardo olhou para Maria, que balançava a cabeça negativamente. Digamos que tive uma iluminação, respondeu, piscando para ela. Cansei de apostas arriscadas. Depois da ligação, Maria levantou-se para sair. Tenho que limpar o 35º andar agora. Espere, disse Ricardo. Quero mostrar algo. Ele clicou no computador, revelando o saldo de uma conta. Fizemos 2% em 2 semanas. É mais do que fiz nos últimos 3 meses. Maria sorriu, um sorriso que parecia iluminar a sala inteira. Isso é apenas o começo, Sr. Montelli. Ricardo. Pode me chamar de Ricardo. Quando ela saiu, ele ficou encarando a porta, perguntando-se que outros segredos aquela simples faxineira ainda guardava. A BMW de Ricardo estacionou em frente ao prédio simples na periferia de São Paulo. Ele checou o endereço no celular mais uma vez. Era ali mesmo que Maria morava? Hesitou antes de sair do carro. O que estava fazendo? Depois de 1 mês de orientação financeira, sua situação estava melhorando visivelmente, mas isso não justificava aparecer sem avisar na casa dela num sábado. Foi só para entregar os documentos, murmurou para si mesmo, pegando a pasta com os contratos que havia preparado. Consultoria oficial, com salário de R$ 15.000. Não mais encontros secretos antes do expediente. O elevador estava quebrado. No 4º andar, bateu à porta 402.
Ouviu música clássica tocando suavemente. Mozart? Maria abriu a porta e seu rosto registrou choque. Vestia jeans e uma camiseta simples, os cabelos soltos ao invés do coque habitual. Parecia mais jovem, mais leve. Ricardo, como... Desculpe aparecer assim, ele disse subitamente constrangido. Precisava que você assinasse estes documentos. É urgente. Mentira. Poderia esperar até segunda-feira. Entre, ela disse, recuperando-se da surpresa. Estamos preparando o almoço. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente organizado. Livros ocupavam cada espaço disponível. Na parede, diplomas emoldurados, não de Maria, mas de seu falecido marido e certificados escolares de sua filha. Fotos de família, um lar. Uma adolescente magra com olhos idênticos aos de Maria surgiu da cozinha, secando as mãos. Helena, este é o Sr. Montelli, meu chefe. O milionário que perdeu tudo nas criptomoedas? Perguntou a menina com um sorriso astuto. Mãe, você disse que ele era arrogante, mas tem um rosto gentil. Helena, Maria corou profundamente. Ricardo riu genuinamente divertido. Sua mãe está me ajudando a ser menos arrogante e menos pobre. Então é você quem está pagando minha faculdade de medicina? Helena perguntou diretamente. Obrigada. O cheiro delicioso vinha da cozinha. Feijoada, explicou Maria, ainda constrangida. Quer almoçar conosco? A oferta surpreendeu tanto Ricardo quanto a própria Maria. Ele deveria recusar educadamente e voltar para seu mundo de restaurantes estrelados e vinhos importados. Mas algo no ambiente acolhedor, na sinceridade daquelas duas mulheres, o atraiu. Eu adoraria, respondeu colocando a pasta na mesa. Mas só se eu puder ajudar de alguma forma. Sabe cortar cebola? Perguntou Helena. Na verdade não, confessou Ricardo. Nunca cozinhei na vida. Maria e Helena trocaram olhares incrédulos. Hoje vai aprender, decidiu Maria, puxando-o pela manga do terno caríssimo em direção à pequena cozinha. Não se pode entender de verdade o valor do dinheiro sem saber o valor do trabalho. 3 horas depois, com a camisa manchada de molho e os dedos cheirando a alho, Ricardo experimentou a melhor refeição de sua vida. Não pelo sabor, mas pela companhia. Quando estava saindo, Helena cochichou algo no ouvido da mãe, que corou novamente. O que foi? Perguntou ele. Nada, respondeu Maria rapidamente. Helena acha que você deveria vir mais vezes, para aprender a cozinhar de verdade. No caminho de volta ao seu apartamento de cobertura, Ricardo percebeu que, pela primeira vez em anos, não havia pensado em negócios por uma tarde inteira e, surpreendentemente, sentia-se mais rico por isso. Então é verdade? Perguntou Carlos, vice-presidente de marketing, encostando-se casualmente à porta do escritório de Ricardo. Você realmente promoveu a faxineira à consultora financeira? Ricardo levantou os olhos dos relatórios trimestrais. Os números estavam melhores, muito melhores. 3 meses de estratégia conservadora haviam recuperado 15% das perdas. Como soube disso? Carlos deu de ombros. O departamento financeiro está em polvorosa. Dizem que você apareceu no apartamento dela no fim de semana. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Estava apenas entregando documentos contratuais. Sei, Carlos sorriu maliciosamente. Olha, ela é bonita, entendo perfeitamente. Mas consultora financeira? Isso vai gerar fofoca. Maria tem mais conhecimento prático que metade dos MBAs que contratamos, respondeu Ricardo, irritado com a insinuação. Os resultados falam por si. Maria não é mais Senhora Eduarda? Carlos riu. Ricardo, somos amigos há 15 anos. Você nunca chamou funcionário algum pelo primeiro nome. Era verdade, percebeu Ricardo. Mantinha distância profissional calculada de todos, exceto dela. Apenas tenha cuidado, continuou Carlos, sério agora. O conselho não vai gostar. Uma faxineira sem diploma dando conselhos sobre bilhões? Parece início de um escândalo corporativo. Depois que Carlos saiu, Ricardo ficou contemplando a foto em seu celular. Ele, Maria e Helena na cozinha do apartamento, todos sorridentes e com aventais. Helena havia insistido em tirar a foto histórica do primeiro prato do milionário. O interfone tocou. Senhor Montelli, a senhora Eduarda está aqui. Mande-a entrar, respondeu, guardando rapidamente o celular. Maria entrou,
agora vestindo um terno feminino simples que ele havia insistido em comprar para ela. As novas aplicações renderam mais 1,8% este mês, anunciou, orgulhosa. Sente-se, disse Ricardo. Precisamos conversar sobre sua posição aqui. O sorriso dela desapareceu. Algum problema? As pessoas estão comentando, Maria, sobre você, sobre nós. Nós? Não existe nós, ela respondeu rapidamente, corando. Sou apenas sua consultora. Exatamente, concordou ele, ignorando a pontada de decepção que sentiu. Mas o conselho está questionando sua falta de credenciais formais. Maria endireitou os ombros. Entendo. Quer terminar nosso acordo? Não. A veemência em sua própria voz o surpreendeu. Quero que você faça faculdade de economia. A empresa paga. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Você já tem o conhecimento. Só precisa do diploma para calar a boca deles. Ricardo empurrou um envelope sobre a mesa. Já providenciei sua matrícula na São Francisco. Curso noturno, para não atrapalhar nosso trabalho. Maria pegou o envelope com mãos trêmulas. Por que está fazendo isso? Ricardo queria dizer a verdade, que não conseguia mais imaginar seus dias sem as reuniões matinais com ela, que admirava sua inteligência, sua força, sua dignidade. Mas respondeu apenas, porque é um bom investimento. Quando ela saiu abraçando o envelope contra o peito, Ricardo percebeu que estava investindo não apenas em uma consultora promissora, mas em algo muito mais valioso e potencialmente mais arriscado: seus próprios sentimentos. O salão de festas do Hotel Unique brilhava com a presença da elite empresarial de São Paulo. Cristais, ouro e vestidos de grife compunham o cenário do jantar beneficente anual da construtora Montelli. Ricardo, impecável em seu smoking, circulava entre investidores e políticos com seu charme habitual, mas seus olhos constantemente se voltavam para a entrada. Procurando alguém? Perguntou Sofia, sua ex-esposa, materializada ao seu lado com uma taça de champanhe. Ouvi dizer que você anda com companhia interessante ultimamente. Ricardo forçou um sorriso. Não sei do que está falando. Uma faxineira transformada em consultora financeira? Por favor, Ricardo. Sofia inclinou-se mais perto. Conheço esse olhar. Você teve o mesmo quando me conheceu, lembra? Eu era apenas uma estagiária. Maria é diferente, ele respondeu sem pensar. Ah, então é Maria. Sofia ergueu as sobrancelhas. Cuidado, querido. Já pagou muito caro pelo nosso divórcio. Imagine se envolver com uma funcionária sem posição social. Nesse momento, um murmúrio percorreu o salão. Na entrada, Maria surgiu usando um vestido azul marinho simples, mas elegante. Helena a acompanhava, igualmente deslumbrante em um vestido emprestado. Ricardo havia insistido que ambas comparecessem, oficialmente porque Maria precisava conhecer os investidores. Na verdade, porque queria vê-las. Com licença, disse ele a Sofia, dirigindo-se às recém-chegadas. Maria parecia nervosa, segurando a bolsa com força demais. Não deveríamos estar aqui, sussurrou quando ele se aproximou. Todos estão olhando. Deixe que olhem, respondeu Ricardo, oferecendo seu braço. Você está linda. Helena sorriu, observando o rubor no rosto. Da mãe. Vou buscar algo para beber. Vocês têm muito o que conversar. Ricardo conduziu Maria entre os convidados, apresentando-a como a mente brilhante por trás da nova estratégia financeira da empresa. Alguns demonstravam surpresa, outros desconfiança mal disfarçada. No terraço, longe dos olhares curiosos, ela finalmente relaxou. Obrigada por convidar Helena. Ela está radiante. Ela merece comemorar. Soube que passou em primeiro lugar no simulado do vestibular. Maria olhou-o surpresa. Como sabe disso? Ricardo sorriu embaraçado. Ela me manda mensagens, não sabia? Não. Maria parecia confusa. Desde quando vocês conversam? Desde a aula de feijoada. Ela me pergunta sobre investimentos para a faculdade. Eu pergunto sobre suas notas. Maria apoiou-se no parapeito, contemplando a cidade iluminada. Isso é inesperado. O quê? Você se importar. Com Helena. Comigo. Achei que fôssemos apenas negócios. Ricardo reuniu coragem e cobriu a mão dela com a sua. Já percebeu que não falamos de investimentos há semanas. Nossas reuniões matinais são sobre tudo.
Sua faculdade, Helena, livros, vida. Os olhos de Maria encontraram os dele, vulneráveis. Ricardo, o que estamos fazendo? Você é meu chefe. Somos de mundos completamente diferentes. E se não fôssemos? Ele perguntou suavemente. Antes que ela pudesse responder, Helena apareceu, ofegante. Mãe, Sofia Montelli está dizendo a todos que você é amante do Ricardo e está roubando a empresa. O rosto de Maria empalideceu. Preciso ir embora. Agora. Não. Ricardo segurou seu braço. Não vou deixar que Sofia ou qualquer pessoa te humilhe. Já estou humilhada, sussurrou Maria, lágrimas ameaçando cair. Sou a faxineira, lembra? Sempre serei a faxineira para essas pessoas. Ela soltou-se e saiu rapidamente, Helena em seu encalço. Ricardo ficou paralisado, dividido entre segui-la e confrontar Sofia. Quando finalmente decidiu ir atrás de Maria, ela já havia desaparecido na noite paulistana, levando consigo algo que ele nem sabia que possuía. Seu coração recém-desperto. 3 dias, 72 horas sem notícias de Maria. Ela não atendia ligações, não respondia mensagens, não apareceu para trabalhar, nem como consultora, nem como faxineira. Ricardo estava em seu escritório incapaz de se concentrar quando o interfone tocou. Uma jovem chamada Helena Eduarda deseja vê-lo, senhor. Mande-a entrar. Helena entrou, parecendo mais velha e séria que seus 16 anos. Minha mãe pediu para entregar isto, disse, colocando um envelope sobre a mesa. É a carta de demissão dela. O quê? Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco. Helena, o que aconteceu? Por que ela não veio pessoalmente? Ela está envergonhada e magoada. Helena cruzou os braços. Aquela mulher, sua ex-esposa, ligou para nossa casa, disse coisas horríveis, que minha mãe era uma oportunista, que estava usando você. Ricardo fechou os olhos. Sofia, claro. Helena, nada disso é verdade. Sua mãe é a pessoa mais honesta que já conheci. Preciso falar com ela. Ela não quer. Helena parecia dividida entre lealdade e preocupação. Está convencida de que prejudicou você, que as pessoas vão parar de fazer negócios com a construtora por causa dela. Isso é ridículo. É mesmo? Ontem saiu uma nota em uma coluna social. Empresário troca consultores por faxineira e perde a confiança do mercado. Tem fotos de vocês dois no terraço. Ricardo sentiu o sangue ferver. A exposição pública era exatamente o que Maria mais temia. Helena, por favor, preciso de sua ajuda. Sua mãe significa muito para mim. A garota o estudou por um longo momento. Quanto? Como assim? Quanto minha mãe significa para você? É apenas uma funcionária brilhante? Uma novidade interessante na sua vida privilegiada? Ou é algo mais? A pergunta atingiu Ricardo como um raio. O que sentia por Maria? Admiração, certamente. Atração, inegavelmente. Mas havia mais. Uma conexão que nunca havia experimentado antes. Com Sofia, havia sido paixão e conveniência social. Com Maria era diferente, mais profundo, mais verdadeiro. Eu acho que... Ele hesitou. Estou apaixonado por ela. Helena sorriu pela primeira vez. Achei que nunca admitiria. Ela tirou um papel do bolso. Ela vai começar a trabalhar em uma empresa de contabilidade semana que vem. Este é o endereço. Vai estar lá hoje assinando documentos. Ricardo pegou o papel, grato. Por que está me ajudando? Porque nunca vi minha mãe tão viva como nos últimos meses. E... porque ela chora todas as noites olhando para o celular, esperando uma mensagem sua que não responde quando chega. Quando Helena saiu, Ricardo chamou seu motorista. Havia uma faxineira. Não, uma mulher extraordinária, que ele precisava reconquistar. E dessa vez, não deixaria que diferenças sociais ou opiniões alheias se interpusessem. O escritório de contabilidade ficava em um prédio comercial modesto na Avenida Paulista. Ricardo, acostumado a ambientes luxuosos, sentiu-se deslocado na recepção simples. Sua gravata italiana e relógio suíço pareciam ostentação desnecessária ali. Posso ajudar? Perguntou a recepcionista, claramente reconhecendo-o. Estou procurando Maria Eduarda. Sei que ela está aqui hoje. Sinto muito, Sr. Montelli.
Mas a senhora Eduarda deixou instruções específicas para não ser interrompida. Ele considerou usar sua influência, talvez uma gorjeta generosa, mas percebeu que seria exatamente o comportamento arrogante que Maria desprezava. Entendo. Poderia ao menos informar que estou aqui? Prometo não insistir se ela não quiser me ver. A recepcionista assentiu e fez uma ligação rápida. Momentos depois, para surpresa de Ricardo, não foi Maria quem apareceu, mas Antônio Cavalcanti, um de seus principais concorrentes no setor da construção civil. Montelli? Cavalcanti parecia igualmente surpreso. O que faz aqui? Poderia perguntar o mesmo. Os dois homens se encararam com a atenção de rivais de longa data. Cavalcanti sorriu lentamente. Ah, entendi. Está procurando Maria Eduarda, não é? Ela mencionou que trabalhava para você. O estômago de Ricardo contraiu. Vocês se conhecem? Acabamos de nos conhecer, na verdade. Estou contratando-a como consultora financeira para minha empresa. Fiquei impressionado com seu conhecimento prático. Cavalcanti inclinou-se mais perto. Devo agradecê-lo por demiti-la. Um erro que vou aproveitar muito bem. Eu não a demiti. Ricardo respondeu entre dentes. Houve um mal-entendido. Claro, claro. O sorriso de Cavalcanti era predatório. Mas agora ela trabalha para mim. E pelo que entendi, sua estratégia de investimentos já salvou sua construtora de um colapso financeiro. Imagine o que fará pela minha. Naquele momento, a porta da sala de reuniões abriu e Maria surgiu, congelando ao ver Ricardo. Estava formalmente vestida, com o mesmo terno simples que ele havia comprado para ela, mas parecia cansada, com olheiras visíveis. Ricardo, ela disse surpresa. O que está fazendo? Aqui? Cavalcanti sorriu. Seu ex-patrão veio se despedir, aparentemente. Estávamos justamente discutindo como você será valiosa para minha empresa. Ricardo ignorou o rival, focando-se apenas em Maria. Precisamos conversar. Em particular. Não temos nada para conversar, ela respondeu, mas sua voz traiu incerteza. 5 minutos. É tudo o que peço. Cavalcanti interveio. Senhora Eduarda, não precisa... Tudo bem, Maria o interrompeu. 5 minutos, Ricardo. Eles encontraram uma pequena sala, de espera vazia. Maria manteve-se de pé, braços cruzados, uma barreira física entre eles. Helena te contou onde eu estaria, ela disse. Não era uma pergunta. Ela está preocupada com você. Eu também. Não precisa se preocupar. Como vê, estou bem. Tenho um novo emprego. Com meu maior concorrente. Maria ergueu o queixo. Foi a única empresa que me ofereceu um cargo compatível com meus conhecimentos, não com meu diploma inexistente. Maria, volte para a construtora, pediu Ricardo. Precisamos de você. Nós ou você? Seus olhos encontraram os dele. O que você realmente quer, Ricardo? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Ricardo percebeu que estava em um momento decisivo. Poderia oferecer-lhe apenas um cargo, ou algo muito mais significativo. Quero você, ele finalmente admitiu. Na empresa, sim, mas também na minha vida. O rosto dela suavizou-se, mas logo a expressão endureceu novamente. Como o que, Ricardo? Sua consultora secreta? Sua amante escondida? A faxineira que virou Cinderela? Como minha parceira, ele respondeu simplesmente. Em todos os sentidos. Antes que Maria pudesse responder, Cavalcanti bateu à porta. Desculpem interromper, mas precisamos finalizar o contrato, senhora Eduarda. Maria olhou de Cavalcanti para Ricardo, claramente dividida. Finalmente falou. Preciso de mais tempo, para ambos. Podem me dar até amanhã para decidir? Os dois empresários assentiram, nenhum querendo pressioná-la. Quando Ricardo estava saindo, ela o chamou. Ricardo, aquela noite na festa, foi real? Ou apenas um momento de curiosidade por alguém diferente do seu mundo? Ele segurou seu olhar. Foi a noite em que percebi que meu mundo estava incompleto sem você nele. Ao sair do prédio, Ricardo percebeu que pela primeira vez em sua vida adulta, seu futuro financeiro e emocional dependia da decisão de outra pessoa. E, estranhamente, essa falta de controle não o aterrorizava mais. O apartamento de Maria nunca pareceu tão pequeno quanto naquela noite. Ela caminhava de um lado para outro, enquanto Helena observava da mesa da cozinha, onde fingia estudar. Mãe, você vai abrir um buraco no chão,
comentou a filha, fechando o livro de biologia. Por que é tão difícil decidir? Maria parou, esfregando as têmporas. Porque não é apenas sobre trabalho, filha. É sobre... amor? Helena completou, sorrindo. Já estava na hora de você admitir. Não é tão simples. Parece bem simples para mim. Cavalcante. Oferece um emprego. Ricardo oferece um futuro. Maria sentou-se, exausta. Um futuro? Em que mundo, Helena? Você viu como as pessoas nos olharam naquela festa, como se fôssemos intrusas. E daí? Helena deu de ombros. Pessoas ricas sempre vão olhar para nós assim. A diferença é, Ricardo não olha. Era verdade, pensou Maria. Desde aquela primeira manhã no escritório, quando ela ousou dar conselhos financeiros, ele a olhava como igual, com respeito, admiração e, ultimamente, algo mais profundo. Mas e se não der certo? Se ele se cansar de mim, ficarei sem emprego, sem dignidade. Helena segurou a mão da mãe. E se der certo? Se for a melhor decisão que você já tomou? Mãe, desde que papai morreu, você só viveu para mim. Não é hora de viver também para você? O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Cavalcante aumentando sua oferta. Um salário ainda maior, benefícios, carro da empresa. A tentação da segurança. Após desligar, Maria pegou o contrato da empresa de Cavalcante já assinado por ele, esperando apenas sua assinatura final. Segurava o futuro seguro em suas mãos. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Não estou oferecendo mais dinheiro ou melhores condições. Estou oferecendo parceria verdadeira, na empresa e na vida. Seja qual for sua decisão, saiba que você já transformou minha vida. R. Lágrimas surgiram nos olhos de Maria. Aquele homem que antes personificava tudo o que ela desprezava no mundo corporativo, a arrogância, a ostentação, a insensibilidade, havia se transformado diante de seus olhos. Ou talvez ela apenas tivesse enxergado o que sempre esteve lá, escondido sob camadas de privilégio e solidão. Helena, ela chamou suavemente. E se eu tomasse uma decisão completamente louca? A filha sorriu. Eu diria que já estava na hora. Maria pegou o contrato de Cavalcante e, com um movimento decidido, rasgou-o ao meio. Depois, começou a digitar uma mensagem para Ricardo, mas parou. Algumas coisas precisam ser ditas. Pessoalmente, decidiu, pegando sua bolsa. Você ficará bem sozinha por algumas horas? Helena abraçou-a forte. Vou ficar bem. Vá buscar sua felicidade. No táxi, a caminho do apartamento de Ricardo, Maria sentiu o medo e a ansiedade, mas também uma certeza profunda que não experimentava há anos. Estava escolhendo não o caminho mais seguro, mas o mais verdadeiro. O porteiro do luxuoso edifício a olhou com desconfiança quando ela pediu para anunciar sua visita. Porém, segundos após a ligação, Ricardo já estava descendo pessoalmente para recebê-la. Quando as portas do elevador se abriram e seus olhares se encontraram, todas as dúvidas desapareceram. Havia algumas decisões na vida que não precisavam de planilhas, análises ou cálculos de risco. Esta era uma delas. A sala de reuniões da construtora Montelli estava lotada. Membros do conselho, diretores, acionistas, todos convocados com urgência por Ricardo. Maria sentava-se ao lado dele, na cabeceira da mesa, sentindo olhares curiosos e alguns hostis. Seu coração batia acelerado, mas mantinha a postura ereta, digna. Senhoras e senhores, começou Ricardo, formal como raramente era. Chamei todos aqui para anunciar mudanças significativas na empresa. Um murmúrio percorreu a sala. Carlos, o vice-presidente de marketing, lançou um olhar preocupado para Maria. Primeiro, continuou Ricardo, tenho o prazer de apresentar oficialmente Maria Eduarda como nossa nova diretora de estratégias financeiras. O murmúrio transformou-se em burburinho aberto. Um dos conselheiros mais antigos, Marcelo Peixoto, levantou-se. Ricardo, com todo respeito, essa senhora não tem qualificações formais. O conselho não aprovará. Na verdade, respondeu Ricardo calmamente, Maria iniciou sua graduação em economia. Mas mais importante, nos últimos 6 meses, seguindo exclusivamente suas estratégias, recuperamos 65% das perdas e adquirimos 3 novos terrenos que valorizaram 30% desde a compra.
Ele projetou gráficos na tela, mostrando a reviravolta financeira da empresa. Segundo anúncio, continuou, ignorando os olhares atônitos, a construtora Montelli está lançando uma nova divisão, habitação social sustentável. Construiremos moradias de qualidade a preços acessíveis, começando pela Zona Leste. Agora a sala explodiu em protestos. Habitação popular? A prestigiosa Montelli, conhecida por condomínios de luxo e edifícios comerciais classe A. Maria observava, admirada com a transformação de Ricardo. 6 meses atrás, ele era um homem arrogante e superficial. Hoje, enfrentava o conselho inteiro pelos valores que haviam desenvolvido juntos. E o terceiro anúncio, Ricardo elevou a voz acima do tumulto. É mais pessoal. Ele estendeu a mão segurando a de Maria. Ela sentiu o calor subir pelo rosto, mas não retirou sua mão. Maria e eu estamos juntos, não apenas profissionalmente. E antes que perguntem, sim, já atualizamos todos os documentos de compliance e conflito de interesses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente, Carlos riu. Bem, isso explica muita coisa. Parabéns, vocês dois. Outros se juntaram com congratulações hesitantes, alguns claramente calculando como essa nova dinâmica afetaria suas próprias posições. Após a reunião no escritório de Ricardo, ele serviu água para ambos com mãos ligeiramente trêmulas. Estou orgulhosa de você, disse Maria suavemente. Especialmente pelo projeto de habitação social. Foi sua ideia, lembrou ele. Lembra? Naquela noite em que você disse que construção civil deveria ser sobre criar lares, não apenas ativos financeiros. Maria sorriu, lembrando-se da conversa durante um jantar simples em seu apartamento. Ricardo, tem certeza sobre nós? Sobre tornar público? As pessoas vão falar. Deixe que falem. Ele acariciou seu rosto. Estou cansado de viver preocupado com aparências. Você me ensinou o valor das coisas reais. O telefone tocou. Cavalcante, furioso com a rejeição de Maria. Ricardo atendeu com um sorriso. Antônio? Sim, ela escolheu ficar. E devo informar que acabamos de adquirir o terreno na marginal que você estava de olho. Oferta irrecusável. Quando desligou, Ricardo puxou Maria para perto. Acho que nosso concorrente está um pouco chateado por ter perdido a melhor consultora financeira de São Paulo. E a namorada do dono da Montelli, acrescentou ela, ainda se acostumando com a palavra. Sobre isso, Ricardo parecia subitamente nervoso. Tenho outro anúncio que não fiz na reunião. Ele pegou uma pequena caixa no bolso. O coração de Maria parou. É cedo demais? Perguntou ele, inseguro como um adolescente. Podemos esperar, se preferir. Meses, anos. Maria colocou o dedo sobre seus lábios. Na vida existem investimentos de curto e longo prazo, disse ela citando sua própria lição. Alguns valem a pena esperar. Outros, ela sorriu. Quanto mais cedo, melhor o rendimento. Ricardo abriu a caixa, revelando não um anel ostentoso como ela temia, mas uma simples aliança de ouro com pequenos brilhantes incrustados, elegante sem ser exibicionista. Perfeita. Maria Eduarda, aceita se tornar minha sócia vitalícia? Na empresa, na vida, em tudo? A resposta dela foi um beijo que selou não apenas um compromisso romântico, mas uma parceria baseada em respeito mútuo, aprendizado e a mais rara das riquezas, amor verdadeiro. O restaurante estrelado no Itaim estava reservado exclusivamente para o evento daquela noite, o lançamento oficial do projeto Habitação Social Sustentável da construtora Montelli. Jornalistas, políticos, celebridades e, claro, a elite empresarial paulistana lotavam o espaço. Maria, em um vestido elegante, mas discreto, observava Ricardo apresentar o projeto com paixão genuína. Ao lado dela, Helena brilhava de orgulho. A adolescente havia não apenas aceitado o relacionamento da mãe, mas se tornara sua maior defensora. Ele está incrível, sussurrou Helena. Quem diria que um ricaço poderia se importar tanto com a habitação popular? Maria sorriu. As pessoas mudam, filha. Todos nós mudamos. E como haviam mudado? Maria agora dividia seu tempo entre a faculdade noturna, o trabalho na construtora e sua nova vida com Ricardo. Ele, por sua vez, havia abandonado a obsessão por lucro a qualquer custo, focando em projetos de impacto social. Onde está a nova senhora Montelli?
Uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Sofia, elegante e venenosa como sempre, aproximou-se com uma taça de champanhe. Ou deveria dizer quase, senhora Montelli. Ouvi que o casamento é no próximo mês. Sofia, Maria cumprimentou educadamente. Que surpresa vê-la aqui. Não perderia por nada o espetáculo do meu ex-marido brincando de Robin Hood com o dinheiro dos acionistas. Sofia olhou para Helena. E esta deve ser sua filha. Fascinante como Ricardo trocou nossos planos de ter filhos por uma família pronta. Helena abriu a boca para responder, mas Maria tocou seu braço suavemente. Deve ter sido difícil para você, Maria disse calmamente. Ver Ricardo. Encontrar propósito além do dinheiro e do status, algo que vocês nunca tiveram juntos. O sorriso de Sofia vacilou. Cuidado, querida. Este mundo é mais cruel do que você imagina. Ricardo se cansará de brincar de herói social e você voltará a limpar o chão que pisa. Helena deu um passo à frente. Minha mãe nunca voltará a limpar chão nenhum. Ela acabou de ser aceita no programa de mestrado em economia da USP. E diferente de certas pessoas, ela não precisa diminuir os outros para se sentir importante. Sofia ficou vermelha de raiva, mas antes que pudesse retrucar, Ricardo juntou-se a elas. Sofia, que gentileza sua comparecer. Seu tom era educado, mas firme. Aproveite a festa. Helena, querida, o prefeito está ansioso para conhecer você. Ele ficou impressionado quando soube que você vai cursar medicina na USP ano que vem. Quando se afastaram, Maria apertou a mão de Ricardo. Obrigada por isso. Por quê? Por não me defender. Por saber que posso lidar com Sofia e pessoas como ela. Ricardo sorriu. Você é a pessoa mais forte que conheço. Não precisa da minha proteção, só do meu apoio. Naquele momento, Marcelo Peixoto, o conselheiro cético, aproximou-se com expressão grave. Ricardo, precisamos conversar, em particular. No escritório improvisado nos fundos do restaurante, Peixoto mostrou os números no tablet. As ações caíram 12% desde o anúncio do projeto social. Os investidores estão nervosos. Dizem que você está colocando sentimentalismo acima do lucro. Ricardo examinou os gráficos calmamente. E o que você acha, Marcelo? O homem mais velho hesitou. Acho que talvez esteja na hora da construtora evoluir, mas isso vai exigir um novo tipo de investidor. Exatamente, concordou Ricardo. Os que valorizam o impacto social além do retorno financeiro. E se não encontrarmos o suficiente deles? Ricardo sorriu. Já encontramos. O fundo norueguês assinou esta manhã. E aquele grupo de investimento de impacto de Singapura está interessado. Marcelo. Pareceu surpreso. Você planejou isso tudo? Não, Ricardo riu. Maria planejou. Ela disse que para cada investidor tradicional que perdêssemos, ganharíamos 2 novos com visão de futuro. Quando voltaram à festa, Ricardo encontrou Maria conversando animadamente com o prefeito sobre planejamento urbano. Seus olhos brilhavam com inteligência e paixão. Como podia ter passado tantos anos rodeado de pessoas vazias, quando existiam mentes e corações como o dela no mundo? Na mesma noite, ao chegarem, em casa, a cobertura de Ricardo que agora compartilhavam, ela perguntou preocupada. E se o projeto fracassar? Se os investidores nos abandonarem de vez? Ricardo tirou os sapatos e sentou-se no sofá, puxando-a para seu lado. Então começaremos de novo. Tenho uma ótima consultora financeira, sabia? Ela me ensinou que verdadeira riqueza não está na conta bancária. Maria aconchegou-se a ele. Ah, é? E onde está? Nas escolhas que fazemos, ele respondeu, beijando-a suavemente. Nas vidas que transformamos, nas pessoas que amamos. Naquela noite, adormeceram com a certeza de que, independentemente dos desafios que o mundo dos negócios trouxesse, haviam encontrado um tesouro que nenhuma crise financeira poderia tirar deles. A antiga fazenda nos arredores de São Paulo estava decorada com luzes suaves e flores brancas. Amanhã seria o cenário do casamento de Ricardo e Maria, uma cerimônia íntima, com apenas 100 convidados, bem diferente das extravagâncias sociais que Ricardo costumava frequentar. Na casa principal, Maria provava pela última vez seu vestido de noiva, elegante e simples como ela. Helena, agora com 17 anos e prestes a começar a faculdade de medicina, ajustava o véu.
Mãe, você está linda, disse a filha, emocionada. Papai ficaria tão orgulhoso. Maria tocou o pequeno medalhão no pescoço, presente de seu falecido marido. Acha mesmo que ele aprovaria? Tenho certeza. Ele só queria sua felicidade. Helena ajustou uma mecha do cabelo da mãe. E Ricardo... Nunca pensei que diria isso sobre um milionário, mas ele realmente te merece. Um suave bater na porta interrompeu o momento. Carlos, que se tornara grande amigo do casal, colocou a cabeça para dentro. Desculpem interromper, mas temos uma situação. Ricardo precisa de você, Maria. No escritório improvisado na fazenda, Ricardo estava ao telefone, a expressão tensa. Peixoto e 2 outros diretores observavam preocupados. O que aconteceu? Perguntou Maria, ainda no vestido de noiva. Ricardo cobriu o telefone. Cavalcante. Ele fez uma oferta hostil para comprar 30% das ações da construtora. Está tentando tomar o controle na véspera do nosso casamento. Maria processou a informação rapidamente. Ele sabe sobre o contrato que assinamos com o governo para o projeto habitacional? Sim. E sabe que se conseguir controle pode cancelá-lo e usar os terrenos para empreendimentos de luxo. Triplicaria o lucro imediato. Peixoto interveio. Maria, ele está oferecendo 40% acima do valor de mercado. Alguns acionistas já sinalizaram que vão vender. Maria fechou os olhos por um momento. Seu vestido de noiva contrastava dramaticamente com a gravidade da situação. Mundos colidindo, como sempre. Quanto temos na reserva de capital? Perguntou ela. Não o suficiente para fazer uma contraoferta, respondeu Ricardo. Teríamos que vender ativos rapidamente. Ou, Maria refletiu, usar sua estratégia antiga. Como assim? Blefar. Ela sorriu. Lembra quando me contou como conseguiu o terreno do Shopping Jardins, fazendo os concorrentes acreditarem que tinha um investidor secreto? Os olhos de Ricardo brilharam com compreensão. Mas precisaríamos de algo concreto para sustentar o blefe. Temos, afirmou Maria, tomando o telefone das mãos dele. Cavalcante? Aqui é Maria Eduarda. Sim, ainda estou em meu vestido de noiva, obrigada por lembrar. Olha, vamos direto ao ponto. Sua oferta hostil não vai funcionar. Ela fez sinal para Ricardo, que imediatamente entendeu e começou a digitar rapidamente no computador. Por quê? Continuou Maria ao telefone. Porque temos um investidor estrangeiro comprando 35% das ações a um preço 50% acima do mercado. O contrato será assinado em 20 minutos, mas você pode economizar seu dinheiro e desistir agora. Peixoto arregalou os olhos, claramente pensando que Maria havia perdido a cabeça. Cavalcante, do outro lado da linha, ria descrente. Que investidor seria esse, Maria? Ninguém apareceu nos radares. Claro que não. É confidencial até a assinatura. Mas posso te enviar o rascunho do contrato, se quiser, só para você ver que não estou blefando. Ricardo virou o notebook, mostrando um contrato perfeitamente formatado, com termos, condições e valores, criado nos últimos 2 minutos. Enviando para seu e-mail agora, disse Maria. Ah, e Cavalcante, sei que você nunca superou o fato de eu ter recusado sua oferta de emprego. Isso torna a vitória de amanhã, no altar e nos negócios, ainda mais doce. Após desligar, todos ficaram em silêncio. Isso nunca vai funcionar, disse Peixoto finalmente. Ele vai perceber que o contrato é falso. Não precisa funcionar para sempre, explicou Maria. Só até o final de semana. Na segunda-feira, anunciaremos nossa parceria real com o Fundo de Singapura. Eles já manifestaram interesse. Só estão finalizando a due diligence. Ricardo sorriu, admirado. Você estava preparada para isso. Sempre prepare um plano B, lembra? Seu primeiro conselho para mim. Meia. Hora depois, o telefone tocou. Era a assessora de Cavalcante, informando que ele havia desistido da oferta hostil. Enquanto todos comemoravam, Ricardo puxou Maria para um canto. Sabe que isso é altamente antiético, certo? Quase ilegal. É um blefe temporário para proteger um projeto social legítimo, ela respondeu. Às vezes precisamos jogar o jogo deles para mudar as regras. Ricardo abraçou-a, amassando o vestido de noiva sem se importar. Você é incrível. De faxineira a estrategista. Corporativa. O que mais você esconde? Maria sorriu misteriosamente. Amanhã você descobre o resto.
Helena aproximou-se, aliviada ao ver que a crise havia passado. Posso levar minha mãe de volta? A noiva não deveria estar resolvendo crises empresariais na véspera do casamento. Ricardo beijou a testa de Maria. Vá descansar. Sonhe comigo. Vou sonhar com nosso futuro, ela respondeu. Todos os planos que temos, os projetos sociais, a expansão internacional, a bolsa de estudos para filhos de funcionários. Helena revirou os olhos puxando a mãe. Vocês dois conseguem não falar de negócios por um minuto? Maria riu, deixando-se levar pela filha. Amanhã seria o começo oficial de sua nova vida, embora, na verdade, essa vida já tivesse começado no momento em que uma faxineira ousou dar conselhos financeiros a um milionário arrogante. O sol brilhava suavemente entre nuvens esparsas, criando um cenário perfeito para a cerimônia ao ar livre. Convidados conversavam animadamente. Uma mistura interessante de executivos em ternos caros e familiares simples de Maria, incluindo suas antigas colegas da equipe de limpeza, todas convidadas de honra. Ricardo aguardava no altar improvisado, surpreendentemente nervoso. Carlos, seu padrinho, tentava acalmá-lo. Respire, homem. Você fecha negócios de bilhões sem suar, mas está tremendo por causa de um sim? É diferente, respondeu Ricardo. Nos negócios, sempre tive plano de saída. Aqui não quero saída. A música começou, e Helena surgiu primeiro, linda em seu vestido de madrinha. Depois Maria apareceu caminhando sozinha, uma escolha que simbolizava sua independência. Ricardo sentiu o ar faltar ao vê-la. Não era apenas sua beleza física, mas a força e dignidade que emanavam dela, a mulher que havia transformado não apenas seus negócios, mas sua alma. A cerimônia foi simples e emocionante. Quando chegou a hora dos votos, Ricardo tirou um papel do bolso. Maria, quando você entrou no meu escritório naquela manhã, eu era rico em dinheiro e pobre em tudo que realmente importa. Você me ensinou que verdadeiro valor não se mede por contas bancárias, mas por integridade, compaixão e coragem. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela enquanto ele continuava. Prometo ser seu parceiro em todos os sentidos. Prometo nunca esquecer nossas origens, sua força nascida da luta diária, minha jornada de redenção através do seu amor. Juntos, construiremos não apenas prédios, mas um legado de mudança real no mundo. Quando Maria começou seus votos, sua voz era firme apesar da emoção. Ricardo, nunca acreditei em contos de fadas. A vida me ensinou a ser prática, a contar cada centavo, a desconfiar de promessas grandiosas. Então você apareceu, inicialmente como tudo que eu desprezava: arrogância, privilégio, indiferença. Alguns convidados se remexeram desconfortáveis, mas Ricardo sorria, encorajando-a. Mas descobriu o homem por trás da fachada, alguém capaz de reconhecer erros, de evoluir, de enxergar valor onde outros viam apenas uma faxineira. Hoje não me caso com o milionário, mas com o homem que aprendeu que a maior riqueza é a capacidade de transformar a si mesmo e ao mundo ao redor. Ela tomou fôlego, enfrentando a parte mais difícil. Paulo, meu falecido marido, me ensinou sobre investimento. Você me ensinou sobre reinvestimento, de confiança, de sonhos, de amor. Prometo investir cada dia em nossa parceria com dividendos de felicidade que nenhuma crise poderá abalar. Quando as alianças foram trocadas e o beijo selou a união, aplausos explodiram entre os convidados. Helena chorava abertamente, filmando tudo com o celular. A recepção estava animada, quando Peixoto aproximou-se do casal, a expressão preocupada. Desculpem interromper, mas acabo de receber uma ligação. Cavalcante descobriu nosso blefe. Está furioso, ameaçando expor tudo à imprensa amanhã. Ricardo olhou para Maria, preocupado. Um escândalo ético na lua de mel não era o começo que imaginavam. Quanto tempo temos até o fundo de Singapura assinar oficialmente? Perguntou Maria. 2 dias, no mínimo. Maria pensou rapidamente, o vestido de noiva contrastando com sua expressão estratégica. Então precisamos de uma distração maior que um escândalo de blefe corporativo. Como o quê? Perguntou Ricardo. Um sorriso lento formou-se no rosto dela. Como o anúncio do maior projeto de habitação social do país,
com tecnologia 100% sustentável e custo 30% menor que o mercado. Peixoto engasgou. Mas não temos esse projeto. Ainda não, Maria admitiu, mas tenho os desenhos preliminares guardados. Ricardo, lembra daquele engenheiro que você queria contratar, mas achou caro demais? Fernando Mendes, o especialista em construção modular. Ele mesmo, está ali ao lado do bar. Convidei-o para o casamento. Ricardo riu incrédulo. Você planejou até isso? Plano B, lembra? Ela sorriu. Vá falar com ele agora. Ofereça o que ele pedir. Amanhã de manhã, antes que Cavalcante possa soltar qualquer coisa, anunciamos o projeto revolucionário da Montelli. A imprensa vai ignorar um suposto blefe corporativo quando tiver uma história sobre inovação social em mãos. Ricardo olhou para sua esposa com admiração renovada. Você é aterrorizante, sabia? Apenas prática. Ela ajeitou a gravata dele. Agora vá. Temos um futuro para construir. Literalmente. Enquanto Ricardo se afastava, Helena aproximou-se da mãe. Resolvendo crises até no seu casamento? Maria suspirou, olhando ao redor. A festa, os amigos, sua nova vida. Algumas pessoas nascem em berço de ouro, outras conquistam seu lugar. Nunca poderemos relaxar como os privilegiados, Helena. Mas isso nos torna mais fortes. Helena abraçou a mãe. Você realmente o ama, não é? Não é apenas uma parceria conveniente. Maria observou Ricardo do outro lado do salão, já animadamente conversando com o engenheiro, gestos entusiasmados mostrando sua paixão pelo novo projeto. Amor e conveniência não precisam ser opostos, filha. O verdadeiro amor é também a parceria mais conveniente que existe. Aquela que te faz crescer, evoluir, ser melhor. Naquela noite, enquanto dançavam sua primeira valsa como casal, Ricardo sussurrou no ouvido de Maria. Quando você entrou no meu escritório naquele dia, eu achava que tinha perdido tudo. Não sabia que estava prestes a ganhar o que realmente importa. O auditório da Universidade de São Paulo estava lotado para a formatura dos calouros de medicina. Helena, entre os primeiros colocados da turma, ajeitava nervosamente o capelo enquanto esperava seu nome ser chamado. Nas primeiras fileiras, Maria e Ricardo aplaudiam orgulhosos. Ao lado deles, uma surpresa. Carlos e sua esposa Teresa, que haviam se tornado quase família no último ano. Ela é brilhante como a mãe, comentou Ricardo, segurando a mão de Maria. E teimosa como o pai postiço, respondeu ela sorrindo. O último ano havia sido transformador. O projeto de habitação social sustentável tornara-se realidade com as primeiras 200 unidades já entregues. A crise com Cavalcante fora superada quando o Fundo de Singapura realmente investiu, tornando o blefe de Maria uma profecia autorrealizável. A construtora, agora oficialmente Montelli Eduarda, expandira-se para projetos internacionais na América Latina. Mais importante, Ricardo e Maria haviam encontrado equilíbrio. Ela concluíra o primeiro ano da faculdade de economia com honras, enquanto ele finalmente aprendera a fazer um omelete sem incendiar a cozinha. Pequenas vitórias, grandes mudanças. Helena Eduarda Montelli, anunciou o reitor. Ricardo apertou a mão de Maria, emocionado. A adoção oficial de Helena havia sido finalizada 3 meses antes, um presente que a jovem pedira, para surpresa e alegria do casal. Após a cerimônia, os 4, agora oficialmente família, comemoravam em um restaurante simples, preferido de Helena. Tenho um anúncio, disse a jovem, levantando sua taça de água. Fui selecionada para o programa de pesquisa em oncologia. Vou seguir a especialidade que poderia ter salvado o papai. Maria sentiu lágrimas nos olhos. Ele estaria tão orgulhoso, filha. Nós 3 estamos, acrescentou Ricardo. E também tenho um anúncio. Ele tirou um envelope do bolso. A Fundação Eduarda Montelli foi oficialmente aprovada hoje. Começaremos oferecendo bolsas integrais para filhos de trabalhadores da construção civil. Depois expandiremos para outras áreas. Maria olhou para o homem ao seu lado, ainda maravilhada com sua transformação. Do milionário arrogante que conhecera ao parceiro consciente que se tornara. Uma jornada que refletia sua própria evolução de faxineira, insegura a empresária e estudante confiante. E eu também tenho um anúncio, ela disse suavemente.
3 pares de olhos voltaram-se para ela curiosos. Em aproximadamente 7 meses, nossa família ganhará mais um membro. O rosto de Ricardo passou da surpresa à mais pura alegria. Helena soltou um grito de entusiasmo. Um bebê? Vou ter um irmãozinho ou irmãzinha? Maria assentiu emocionada. Descobri ontem. Queria o momento perfeito para contar. Ricardo a abraçou delicadamente, como se ela fosse feita do material mais precioso do mundo. Quando nos conhecemos, ele sussurrou, você me ensinou sobre diversificação de investimentos. Nunca imaginei que meu maior investimento seria em uma família. Helena levantou-se, abraçando os dois. De faxineira à mãe do herdeiro Montelli. Que história para contar aos meus pacientes. Não, corrigiu Ricardo sério. Não é a história de uma faxineira que se tornou rica. É a história de um homem rico que aprendeu o verdadeiro valor das coisas através de uma mulher extraordinária. Naquela noite, de volta ao apartamento que haviam reformado, menos ostentação, mais aconchego, Maria contemplava a cidade iluminada pela janela, as mãos repousando sobre o ventre ainda plano. No que está pensando? Perguntou Ricardo, abraçando-a por trás. Em riquezas, respondeu ela. Nas que perdemos, nas que ganhamos, nas que realmente importam. E quais são as que importam? Maria virou-se olhando nos olhos do homem que a havia transformado e que a transformara. Aquelas que ninguém pode tirar de nós. Conhecimento, princípios, amor. Ricardo beijou-a suavemente. Sabe o que descobri depois de perder 30% da minha fortuna naquele dia? O quê? Que foi o melhor investimento que já fiz. Ele sorriu. Perdi dinheiro, ganhei uma vida. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, 2 mundos que nunca deveriam ter se encontrado, o da faxineira e o do milionário, continuavam sua improvável e bela fusão, provando que as maiores riquezas são aquelas que não podem ser depositadas em banco algum, apenas no coração.